Mas como eu vou falar de algumas situações polêmicas, alguns fatos que têm indícios de irregularidades que devem ser cobrados por esta casa, a qual eu convidei todos os vereadores, e são indícios de licitação por parte do poder público, eu fui colocado para último, para que essa casa não tivesse o público aqui, tivesse ciência disso. Então eu peço a atenção de cada um que está aqui, né, por mais que alguns tenham ido embora, em atenção a essa situação do bom uso do dinheiro público e da devida fiscalização que essa casa tem que fazer. E eu quero falar também com relação ao bom uso do dinheiro público. Eu quero fazer uma cronologia dos fatos e por que de eu estar fazendo essa cobrança. Primeiro, com relação à independência dos poderes. Eu acho inadmissível essa casa, e muitas vezes, ela se mostrar, infelizmente, com algumas atitudes, submissa ao Poder Executivo. Isso não pode ocorrer, ainda que fisicamente estejamos um nível abaixo aqui, isso não é admissível, porque a independência dos poderes que são harmônicos entre si. Aqui ninguém tem que se passar por funcionário do prefeito, mas sim um colaborador, parceiro junto, mas que tem que cumprir o seu papel de fiscalizar. E atitudes como essa, infelizmente, de manipulação, elas tendem a caracterizar essa situação. Então, isso me deixa muito triste, mas sabe que eu vou defender a independência dos poderes. E o dever de fiscalizar dessa casa, além do dever legal de legislar, ser próximo da população, acho que a gente tem que frisar, sim, essa questão de fiscal do dinheiro público aqui. Há tempos eu estou fazendo esse papel e sofrendo uma diferenciação por parte do... Está gravando lá já, vereador, não precisa? Sim. E com relação a tempos que eu estou fazendo essa fiscalização, e isso está dando uma diferenciação ao atendimento com relação ao Poder Executivo. Quero deixar isso bem claro, porque eu fui motivo de chacota aqui por parte do vereador Manteiga, que foi interino presidente na semana passada, a qual ele me perguntou, em tom sarcástico, qual era o motivo que eu não conseguia o acesso a um decreto, o qual eu tinha feito um protocolo por escrito no dia 18. E até a presente reunião passada, a qual ele foi presidente, eu não tinha acesso a isso. E ele me falou, eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu fui lá em 5 minutos e consegui. Então, essas e outras atitudes do Poder Executivo mostram a diferenciação deles para com as atitudes de fiscal que eu estou fazendo aqui. A qual eu fiz de forma muito clara aqui para os pares, mas eu não inflamei a população em virtude disso, porque eu entendo que é um dever. Então, muitos requerimentos foram mais de 30, 40 requerimentos que eu encaminhei e que eu não dei ciência a ninguém. Mas eu fiz o meu trabalho, eu cumpri o meu papel. E dessa forma, não dando o principal direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do Poder Executivo. E vou estar dando ciência a todos, quem quiser saber, vou estar dando ciência com relação a isso. E eu não entendo qual que é a diferenciação para saber informações públicas. São informações públicas. A questão do simples decreto de fevereiro teve toda essa dificuldade. Então, eu acho que isso é passível de abrir essa dúvida, saber o que está se passando. Inclusive, eu questionei pessoalmente o prefeito nesse sentido, o qual muitos vereadores estavam presentes aqui. Ele não soube esclarecer ao certo o que aconteceu. E com relação aos indícios de fraude nas licitações, reitero aqui, indícios. Não estou acusando ninguém, estou fazendo meu papel de fiscal. São indícios que há tempos eu já venho fiscalizando e que tem que ser passado a limpo. Essa casa tem que dar uma satisfação para a população. É dever avaliar essas situações. Então, com relação a esses indícios, eu deixei bem claro para todos aqui, fui transparente com cada um, expliquei a situação, fui transparente com o Poder Executivo com relação a isso. Tentei mais de uma semana falar pessoalmente, apenas eu e o prefeito, com relação à situação. Houve essa dificuldade de não falar e procrastinar o processo, mesmo eu colocando que eram coisas sérias com relação à fraude, licitação, indícios. E quando a gente sentou aqui nessa casa, muitos não quiseram assinar por conta de ter essa devida transparência com o Poder Executivo. Então, na quinta-feira passada, a gente teve uma reunião às 10 horas, junto ao prefeito, para falar sobre uma recusa de contas de gestões anteriores,
que foi esclarecido, após teve uma explanação da empresa de assessoria Gente Resultado. Após isso, foi colocado com relação à minha explanação. Né? Até o presidente colocou e falou que eu poderia, se eu estava satisfeito com a apresentação do Gente Resultado, ou se eu poderia explanar ali o que foi. Eu comecei a explanar, fiz os questionamentos, o prefeito não me respondeu com relação à diferenciação do tratamento, infelizmente. Né? E quando eu estava questionando com relação aos processos licitatórios, dando a oportunidade de esclarecer isso, antes da gente abrir um processo de comissão para apurar, uma comissão parlamentar de inquérito, para que isso fosse feito, como muitos colocaram, que também é exercer o papel de fiscal, eu não tive respostas. No primeiro questionamento, eu já não tive as respostas devidas. Vereador, o senhor fala tanto de regimento, o senhor já ultrapassou o dobro do seu tempo, eu considero que o senhor faça suas considerações finais, por gentileza. No segundo momento, eu ouvi do prefeito que ele não ia ficar respondendo aos questionamentos meus ali. Né? E que, muitas vezes, abre aspas, as portas estão se fechando na prefeitura e a tratamento de diferenciação por conta da minha falta de postura, fecha aspas. Falta de postura, é isso que ele me disse. Eu falar frente a frente, eu fazer o meu papel de fiscal, eu aqui honrar o dinheiro que eu recebo de cada um aqui, foi caracterizado pelo prefeito como falta de postura, e que essa postura de fiscalização, ou a postura que eu adotei ali, não é uma postura que tem que condizer com a atitude do vereador. Foi isso que ele falou. E se alguém estiver duvidando, se algum vereador estiver falando que eu estou mentindo, pode se manifestar, se eu estiver mentindo. Os senhores estavam lá. Encerra a sua pauta. Inclusive, eu tenho gravado, vereador, mediante a anuência de cada um aqui, para a minha defesa e para a defesa também do prefeito, nesse sentido. Então, são indícios desses os quais eu fiz aqui esse pedido para apurar esses fatos, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com provas aqui dos indícios, né, não são nada da minha cabeça, e ela tem apenas 2 assinaturas, a minha e do vereador João Calixto. Mas para se colocar em funcionamento essa comissão, são necessários 4 assinaturas de vereadores. Então eu quero fazer um convite aos vereadores, deixo à disposição para a ciência de todos, apesar de eu já ter falado pessoalmente com cada um sobre os indícios. Quem quiser estar dando uma lida, está no meu gabinete, eu coloco à disposição aqui. E, inclusive, se isso não se proceder, eu coloco que irei, da mesma forma, proceder, sim, para o bom uso do dinheiro público, e estarei movendo uma ação popular, de forma se alguém quiser assinar junto também, farei para que esses indícios sejam passados a limpo. E reitero, vereador, indícios, dando o devido... Com todo o respeito, a devida gente, defesa o ao poder está muito executivo. importante, mas a gente fala de uma situação assim que é respeito, ele fala de regimento interno. Quantos minutos, por favor, tem, vereador? Ele sabe muito bem do regimento. Eu falei, vereador, o senhor pode encerrar? O senhor pode encerrar, vereador? Aí depois o senhor fala. Então, tá vendo aí? A gente foi num evento em Brasília, eu estava juntamente com o vereador Valderrama, e estava assim, que o novo começa em nós, através das nossas atitudes, através de respeito. Então, o senhor também está pegando o regimento e jogando fora. Eu falei, o senhor pode encerrar, por gentileza? Pois já, encerro já. Então, além desses, eu fiz um requerimento, eu vou falar de um requerimento que eu coloquei, que também vou passar limpo. Com relação à visita que teve aqui do vereador Antônio Anastasia, o qual só o vereador Leandro Marinho compareceu lá e pode falar da situação lá. Mas, ao meu ver, eu fiz o requerimento e vou dar transparência a todos os requerimentos agora, para que tenham ciência, não agora que eu digo, daqui para frente. Porque aquilo, ao meu ver, foi de uso de dinheiro público para caracterizar um ato político. E nós não podemos admitir isso. É por isso que o país está onde está. Por causa do mau uso do dinheiro público e porque a gente aceita coisas pequenas, aceita coisas grandes, aceita manipulação de ordem do dia, aceita submissão do legislativo. E nós não podemos aceitar isso e eu não vou ficar calado. Muito obrigado.